Olá, Leste maravilhosa, tudo bem com você? Eu me chamo Priscila Bernardino. Vim aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo desses 4 anos que eu já atuo na área como extensionista de cílios, como Lash Designer. Vim falar de um assunto muito importante no nosso dia a dia, né? No que a gente faz no nosso trabalho, que são as manutenções. Eu fiz uns slides bem bacanas e vou compartilhar aqui com você. Dá um minutinho que eu vou passar aqui para você. Aqui eu vim falar sobre manutenções, tudo que você precisa saber para fazer uma boa manutenção. Eu garanto que você vai zerar todas as suas dúvidas em relação às manutenções, seja você iniciante, seja você avançado, porque a gente nunca sabe de tudo, sempre tem uma diquinha boa que a gente pega e absorve e traz para o nosso dia a dia. Eu me chamo Priscila Bernardino, trabalho há 10 anos, desculpa, tenho mais de 10 certificados na área de extensão de cílios. Já trabalhei 10 anos como gerente comercial. Sou formada em nutrição, sou nutricionista de formação. Não segui a carreira entre ser extensionista de cílios e nutricionista. O que mais me chamou, mais me atraiu, pelo crescente do mercado, pelo que eu entrego para minha cliente, pela resposta que ela me dá, com um sorriso, com mãos de fada, com meu trabalho é o melhor, isso é uma troca bem bacana. Então, eu optei em trabalhar como extensionista de cílios. E tem um estúdio, meu estúdio chama-se Cílios da Pri. Foi uma realização de um sonho, está sendo, porque essa área de extensão de cílios é um passo que eu dou a cada dia, a cada momento, um passo para um crescente. Então, cada dia é uma realização, cada atitude, cada decisão tomada é uma felicidade, é uma realização. Mas vamos ao que interessa. Não dá para falar de manutenção sem falar no ciclo de crescimento dos fios, um assunto que é primordial para o nosso conhecimento como lash designer. O que a gente precisa saber? Nós temos cerca de 150 a 200 fios naturais em cada olho, todos crescendo em velocidades diferentes. Esses fios, eles passam por 3 fases, que são as fases anágena, catágena e telógena. Na fase anágena, a gente tem a fase onde o fio é produzido, nós temos a produção do fio. Na catágena é quando a haste, ela cresce e se separa do bulbo. E a fase telógena é a fase final, é a fase onde o ciclo daquele fio é concluído, onde o fio ele cai. O que a gente precisa entender também, que é muito importante falar aqui, sobre os fatores que interferem no ciclo de crescimento desses fios, que aceleram, o que não aceleram, o que retardam o crescimento, o que faz com que acelere a queda desses fios. São inúmeros fatores, mas eu posso citar alguns para vocês. É o fator de idade, esse fator é muito importante, está muito relacionado à saúde do fio, fator alimentação, fator hormonal, questão de medicamentos, suplementos, são alguns fatores que interferem, influenciam diretamente na saúde do fio natural. Quando que eu devo considerar uma manutenção? Quando a minha cliente retorna no período de 15 a 20 dias, dentro desse período eu consigo fazer a manutenção. E segundo ponto interessante é quando essa cliente ela retorna com cerca de 50% das extensões acopladas no fio. Eu não consigo fazer uma manutenção quando a cliente ela volta, não cuidou como deveria cuidar, e ela volta com 10 fios em um olho e 8 fios em outro olho. 8 fios, quando eu falo, estou me referindo à extensão, né? Eu não consigo fazer uma manutenção dessa forma.
Lembrando que em cada olho ela tem de 150 a 200 fios, e algumas aplicações nós normalmente acoplamos entre 90% e 100% dos fios, ela tem que voltar ainda com uma quantidade considerável para que eu consiga fazer essa manutenção, tá? O que faz parte da gente? O que a gente precisa passar para essa cliente? Que cabe a nós. Cabe a nós orientá-las com os cuidados que ela vai ter em casa, informar essa cliente. Então, o que a gente precisa informar? Que os nossos fios, eles caem, nossos cílios naturais, eles caem de 2 a 5 fios diariamente, né? Quando ela perceber que a extensão caiu com um fiozinho dela junto, um fiozinho natural, para ela não se assustar, porque se ela não puxou e ele caiu naturalmente, é que aquele fio natural, ele estava na última fase, na fase telógena, onde ele já estava no momento de cair. Então, ele caiu, se desprendeu do bulbo e deu espaço, né, para um novo fio. Então, assim, tá tudo normal, esse ciclo tá da forma normal. O que ela não pode fazer? Ela não pode puxar essas extensões. Uma vez que ela puxa a extensão, ela agride a raiz do fio. E quando ela puxa, o fio ele não caiu natural. Então, não tem um outro fio que já vai nascer ali, porque ela puxou, ele sofreu uma agressão. Então, é importante que ela entenda que quando ela arranca os fios, quando ela puxa as extensões e ali vem junto com o fio natural, quando eu vou fazer uma manutenção, eu não tenho aquele fio para colocar e deixar um set harmonioso, deixar uma extensão bonita, porque ela retirou um fio que era importante para mim. A gente tem que saber que clientes, tem pessoas que têm 300 fios, 600 fios em cada olho, que a gente olha e fala, meu Deus, quantos fios? Vou demorar aqui 5 horas para fazer uma extensão. E temos que saber também, temos que ter ciência também que tem gente que tem poucas extensões e que o fio faz sim diferença naquele set que a gente quer deixar harmonioso. Então, explicar para a nossa cliente que ela não pode puxar os fios, é fundamental para que na manutenção a gente consiga deixar que ela saia feliz com o resultado da manutenção, que não pareça uma manutenção, pareça uma nova colocação. Outra coisa que a gente precisa orientar ela, não molhar as extensões nas primeiras 24 horas, para que ela tenha uma durabilidade legal. A gente precisa orientar muito que ela precisa higienizar aquele fio, né? Ela precisa deixar a manutenção limpa, as extensões limpas. Muitas vezes a cliente ela vem para fazer a manutenção com os cílios cheios de maquiagem, puro óleo, porque ela não lavou e não higienizou da forma que tinha que higienizar. E a gente pergunta, fulana, lavou? Ela, sim, lavei. Mas não, ela não lavou, a gente sabe que ela não lavou. Só que, assim, muitas das vezes, a Leste aqui atrás, ela fica com medo de falar, ou com vergonha, ou sem jeito. Gente, a gente precisa conscientizar nossa cliente que ela tem que fazer essa higiene. Sem essa higiene, sem fazer a higiene da forma correta, ela pode trazer vários problemas oculares, né? Bactérias, infecções. Então, assim, para a saúde do fio dela, para a saúde dela, ela precisa lavar aquele fio, aquelas extensões, tá? Sem medo de cair. Não, cair é um processo que vai acontecer, por isso que tem que fazer entre 15 e 20 dias as manutenções. Porque lava, higieniza, e aí ela não tem que ter medo disso, ela precisa saber que ela precisa lavar, e cabe a nós alertarmos ela sobre isso. Ela não pode usar demaquilante à base de óleo, tá? E evitar saunas e vapores quentes, chuveiros muito quentes, temperaturas muito altas. Além de perder totalmente a curvatura dos fios, né? Quando a gente aproxima, a gente percebe muito quem perde a curvatura do fio quando a pessoa seca bastante cabelo ou tem franja. Aí a gente já sabe pela curvatura que ela seca muito cabelo e aí ela vai perdendo. Mas, enfim, isso que eu passei agora para você é o que você precisa conscientizar ela e ensiná-la desde o primeiro momento que ela vem fazer a acoplagem dos fios, tá? A primeira colocação. Isso não é isso não é na manutenção que ela tem que saber. Isso é quando ela vem colocar. Vem o primeiro momento colocar as extensões, a gente precisa
conscientizá-la, ensiná-la como que ela deve fazer. Existem no mercado 3 tipos de removedores, que são removedores em creu, em gel, em creme e líquido, uma mistura de creu com gel, enfim, em gel, creme e líquido. Eu tenho aqui para vocês apresentar um gel, tá? E que ele é em bastão, super fácil de aplicar, e aqui em creme, bem bacana também. Eu não tenho líquido, o líquido, para quem não sabe, é o debonder, né? É uma opção bacana, que é muito usado para higienizar as pinças. Mas ele, antigamente, lá no começo, quando a gente não tinha essas opções, ele era utilizado para fazer a remoção das extensões. O que é muito importante é que saber que o líquido, por exemplo, ele tem que ser feito de uma forma muito delicada, porque se ele escorrer para o olho da cliente, arde demais, demais, demais. Esses removedores você vai usar principalmente quando você tem que fazer uma remoção total. Ah, Pri, mas eu não posso usar na manutenção? Você pode usar sim. Eu uso, a forma que eu uso esses removedores, quando ele não tá, eu não consigo tirar com as 2 pinças, com a remoção mecânica, então eu faço o quê? Eu pego um micropore, dobro ele, coloco aqui na pálpebra da cliente e puxo só as extensões que eu quero remover, que são elas, as sujas de maquiagem e as extensões que são distantes da raiz. Aí quando eu grudo elas aqui, eu passo o produtinho, seja em gel, creme, tá? Eu passo ela e aí quando depois eu removo só aquelas extensões que eu não consegui tirar com a pinça. Mas dificilmente eu não consigo tirar com a pinça. Eu acabo usando esses removedores só quando eu faço uma remoção total. Os tipos de remoção são remoção mecânica, a química e a de oclusão. Na remoção mecânica, a gente usa 2 pinças, a gente consegue fazer remoção com o auxílio de 2 pinças, tá? Manualmente. A remoção química é quando a gente usa os produtos, os removedores em gel, líquido e em creme. E na remoção de oclusão, é quando nós fazemos a remoção química e para acelerar o processo, para potenciar o processo, agilizar, a gente oclui com plástico filme, tá? Então, a gente faz a remoção química, quando a gente faz a remoção total, tá, gente? Aqui, e oclui com plástico filme, para acelerar esse processo, para não demorar muito, e ó, sai bonitinho, sem sujeira, sem nada. Aqui eu fiz uma ilustração, uma demonstração de como que você deve fazer uma manutenção mecânica, né? Com uma mão você vai segurar o fio natural e com a outra mão você vai puxar a extensão, seja fio a fio ou qualquer técnica, Y, MM ou o fan, né? Então, assim, você vai segurar a extensão e você vai segurar o fio natural e puxar a extensão. O que é importante você saber nesse momento? O fio natural, ele tem que se manter paralisado, porque você não pode puxar ele para um lado e a extensão para o outro, porque ele vai arder, ele vai machucar o olhinho da cliente, ela vai sentir desconforto. Então, o fio natural, ele tem que estar de uma forma que não se mexa, que imobilizado ali, né? E você puxa a extensão como se você estivesse descascando alguma coisa, para que a cliente não venha sentir desconforto. Então, aqui nessa imagem, eu acho que fica bem claro como que é feito a remoção, tá? Remoção mecânica. Quanto custa fazer uma manutenção? Compensa fazer manutenção? Aqui nesse slide eu coloquei para vocês 3 valores de 3 técnicas, uma média de preço, lembrando que cada região, cada estado é um preço, é um valor, então assim, é uma média mesmo, tá? Das remoções, das manutenções. Aqui eu coloquei fio a fio, volume russo e mega volume. No fio a fio, a média é R$ 23, no volume russo, R$ 29, e no mega volume é R$ 35, uma média de preço. Então, o que a gente observa nesses valores? Que não é tão abaixo, não é tão diferente de uma colocação, o que a gente, em valor, o que a gente gasta em valor, não é diferente de uma colocação. Por isso que
tá aqui. Quanto devo cobrar na manutenção? Gente, não dá para fazer uma manutenção e cobrar 50% do valor. Tem que ser, no mínimo, 70%. Por dois motivos e muitos outros, mas dois eu vou passar aqui para vocês. Um motivo, a gente usa praticamente os mesmos produtos, as mesmas coisas. Então, a quantidade, o valor é muito insignificante para cobrar menos, né? Um valor que a gente gasta em produto, gasta em material. Então, assim, tem que ser cobrado menos, não pode ser cobrado menos de 70%. E por outro motivo, o tempo que a gente usa ali para fazer a manutenção. A manutenção, ela tem tanto trabalho quanto uma colocação, porque a gente limpa, a gente higieniza melhor, é um processo de varredura, a gente remove tudo. Então, assim, o tempo gasto e o material utilizado é praticamente o mesmo. Por isso que não dá para cobrar menos que 70% do valor. Não dá para cobrar mesmo, gente. Não me venham eu colocar a extensão de R$200 e cobrar R$100, você não está ganhando nada. Quando você tira o material, quando você tira o seu tempo gasto, você não está ganhando nada, você está tendo prejuízo. Então, quem está fazendo isso, reveja um pouco, porque não compensa. O valor mínimo para ser cobrado é 70%. Quais são as etapas da manutenção? Sabendo que não muda muita coisa, tá? Em relação a tempo, em relação ao que a gente usa na manutenção, o que eu, Priscila, faço a mais, além, né, da manutenção, que eu recomendo também que vocês façam isso. A questão da higienização. A gente sabe que tem cliente que não higieniza da forma que tem que higienizar as extensões, que elas têm medo que caiam, então assim, não vem limpa aquela extensão. Então eu higienizo cerca de 2 a 3 vezes, eu passo o shampoozinho, de 2 a 3 vezes ali, enxago, e vejo se tem alguma sujeirinha, alguma coisa, eu higienizo de novo, porque é como se fosse o cabelo. Sabe quando a gente passa shampoo uma vez, e aí o cabelo tá sujo, ele viu que não tá limpo. Aí a gente passa 2, 3 vezes, vai vendo que a água, que vai fazendo mais espuma, que vai saindo mais limpinho. A mesma forma são os cílios. Então, a gente precisa higienizar uma higienização só, uma vez ali só, não acho que vai higienizar da forma correta. Então, eu faço isso. Eu higienizo de 2, 3 vezes. Já cheguei a higienizar 5 vezes. A cliente tinha tanto fio e tanta extensão acoplada que eu precisava de um local limpo ali para receber uma nova colocação, e a gente sabe que o nosso adesivo, ele adere em superfície limpa. Então, pensando nisso, pensando em não me causar problemas futuros, como, não higienizou da forma correta, não estava limpo, e eu acoplo ali, deu aquela falsa colagem no momento, e depois a cliente vai voltar e fiz a manutenção, mas os cílios caíram. Então, não é isso que eu quero uma higienização ok, e não quero ter problema com a minha cliente, tá? Então, assim, eu higienizo bem, coloco os pads ali, né? E começo a fazer a varredura, que é onde eu removo toda a extensão que já tem uma distância considerável da raiz, que já se distanciou da raiz, e faço a remoção de feias e fios sujos, e extensão sujas, que elas estão, que não vai ficar bacana depois que eu finalizar, sabe? Que tá com excesso de maquiagem, que tá com excesso de protetor solar, alguma coisa. Então, assim, eu já dou aquela retirada e faço a nova acoplagem. Sobre desenhos do mapping, né? No pad, eu sempre coloco na fichinha de anamnese daquela cliente qual é a numeração que eu usei, qual a curvatura eu usei. Tem clientes que acabam trocando de técnica, por mais que seja uma cliente antiga, que sempre usa aquele modelinho, mas ela trocou a técnica dela, o modelo dela, e aí ela vem para fazer manutenção e a gente não lembra. Então, é importante que a gente tenha essa marca, né? Comece a registrar, deixar tudo marcadinho na ficha de anamnese dela. Acoplagem. Essa acoplagem, a gente sabe o quanto ela é primordial para uma boa retenção, quanto mais espaço eu tenho no meu fio natural, quando eu acoplo, quanto mais área de contato, mais eu tenho uma extensão durável, né? Então, assim, é importantíssima a acoplagem.
acoplei tudo, deixei tudo bonitinho, finalizo com o Nano Mister e uso o ventilador para dar aquela refrescadinha. O que eu deixei de bônus para vocês? Eu deixei de bônus alguns tipos de manutenções que eu faço. A manutenção com as pinças, a manutenção quando eu removo com o micropore, que eu passei para vocês, quando eu uso o removedor, seja em gel ou em creme, e uma remoção total, eu compartilhei aqui com vocês. Eu espero, do fundo do meu coração, que todo o conteúdo, tudo que eu tenha falado aqui agregue e acrescentem na vida de vocês. Fico muito grata e muito feliz por essa oportunidade de estar passando aqui meu conhecimento. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar o QR Code aqui dos vídeos e o QR Code com o meu Instagram, com o meu contato, meu WhatsApp de cursos. Eu tenho um grupo onde eu compartilho todas dicas e mais informações para as minhas meninas que me seguem, para quem está querendo entrar na área, para quem já está na área. Essa área só tende a crescer, então você está no caminho certo. Nunca desista, foco e avante. Muito obrigada por tudo. Qualquer coisa, estarei aqui.